Olá pessoal, seguimos para mais uma entrevista com a Liga de Geriatria e Gerontologia LIAGE, Unigran Rio Áfia. Eu, Paula Paraguaçu, presidente da LIAGE, venho entrevistar hoje a nossa professora de bases farmacológicas, professora Carolina Freitas. A professora Carolina Freitas é graduada em farmácia pela Faculdade Severino Sombra. Ela também é mestre em Gestão e Administração da Assistência Farmacêutica, doutoranda da UF, e ela é professora também da UFRJ e daqui da nossa faculdade, Unigran Rio Áfia. Professora, vamos falar então um pouquinho de polifarmácia e o que é esse termo polifarmácia? Primeiro, agradecer a LIAGE pelo convite, agradecer a Paula, obrigada. Acho muito importante a gente ter essa interação, né? Eu como farmacêutica, vocês na formação médica. E vamos falar um pouquinho realmente desse termo, né? O que é a polifarmácia? Esse termo, Paula, ele gera muita dúvida porque a gente fala de poli pode ser um monte, né? E na verdade, polifarmácia, a Organização Mundial de Saúde, ela determina que a polifarmácia ela é considerada quando a gente usa 4 ou mais medicamentos de uso crônico, ou seja, diário, contínuo, com ou sem prescrição médica. Isso é polifarmácia, isso já pode ser considerado polifarmácia. Professora, por que os idosos têm essa tendência do uso de vários medicamentos concomitantes? Tá, olha só, a gente mudou muito o perfil dos idosos, né? Aumento da expectativa de vida, aconteceu que muitas doenças crônicas, elas passaram a ter uma longevidade maior, porque a pessoa vive mais e essa doença também vive mais com a pessoa, e outras doenças também foram aparecendo com o aumento da expectativa de vida. Então, muitas doenças são crônicas, né, como diabetes e hipertensão, muitas das vezes elas estão ligadas entre si, né, doenças metabólicas, dislipidemia, e acaba acometendo mais aos idosos por conta da longevidade de vida, né, vai vivendo mais e vai acontecendo mais essas doenças também. E existe alguma forma para proteger esses idosos do uso crônico desses vários, inúmeros medicamentos associados? Então, por um lado, a gente sabe que há a necessidade do uso desses medicamentos. Não tem como fugir, né? Porque doença crônica, a gente sabe que muitas vezes, para os idosos, o controle é o medicamento. Não tem muito como fugir. Mas hoje a gente tem algumas técnicas, Paula, que podem ser utilizadas, alguns métodos que podem ser utilizados, porque a gente sabe também que as pessoas elas apostam muito no medicamento, né? Primeiro que a gente tem muitos tratamentos não farmacológicos, que é mudança de estilo de vida, fisioterapia, enfim, a gente tem um monte de tratamento, uma dieta bem feita, mas as pessoas elas acabam apostando no medicamento porque é mais fácil, né, de controlar os sinais e sintomas. A gente tem alguns métodos chamados métodos de desprescrição, tá? O que seria isso? A desprescrição é você avaliar realmente se há a necessidade daquele conjunto de medicamentos. E a maioria dos métodos, o mais utilizado, né, que é o critério de Beers, é um método onde a gente utiliza uma técnica de atualização de uma lista com os medicamentos que são potencialmente perigosos para idosos, tá? E essa lista ela é atualizada de 2 em 2 anos pela Associação Americana de Geriatria. Então, a gente tem um cuidado de tentar retirar aquilo que é muito desnecessário ou aquilo que realmente, por exemplo, inibidor de bomba, que para o idoso já tem um risco de sangramento gástrico. Então, a gente tenta avaliar a real necessidade do uso desses medicamentos. Então, hoje a gente tem não só o critério de Beers, mas tem o STOP, tem outras técnicas que a gente pode utilizar, né, numa equipe multidisciplinar para conseguir minimizar os danos para esses pacientes, tá? Excelente. E falando um pouquinho de riscos, já que foi falado de riscos, quais são esses riscos da polifarmácia nos idosos? Sim, quando a gente faz muito medicamento, né, os medicamentos, a gente aprende aqui em farmacologia que os medicamentos, eles normalmente fazem uma via cinética, né? Eles têm um movimento dentro do nosso corpo. E esse movimento, ele é único, né? Independente da via, todos os medicamentos chegam na circulação e passam a maioria pelo fígado, pelo rim.
E os idosos, eles já têm uma massa renal menor, uma funcionalidade, uma produção enzimática menor. Então, certamente esses fármacos, eles causam uma certa sobrecarga para os idosos, né? Que é o que acontece, por exemplo, também com a população infantil, que ainda não tem uma massa renal maior, que ainda não tem produção de enzimas completas. Então, são populações especiais, né, que a gente precisa trabalhar de forma especial, porque fisiologicamente eles são diferentes. Já tem ali uma sobrecarga por conta da evolução mesmo, né, a diminuição de massa renal, dos órgãos que ficam realmente mais debilitados, e a idade, né, toda vivência que acaba que o corpo tem uma sobrecarga, tá? Então, o potencial risco é muito maior para essa população. Excelente. E existe alguma regulamentação que controle essa polifarmácia, tanto no Brasil quanto no mundo? Tá. Hoje, a gente tem um foco muito em segurança e qualidade, tá? Para o paciente. A gente não tem legislação para isso não é legislado. Mas a gente tem uma preocupação mundial da área da saúde, né, com essa polifarmácia. Então, hoje o que a gente tem são vários documentos, vários protocolos, várias diretrizes focadas em minimizar esse dano. Inclusive, medicamento sem dano é a terceira meta mundial para segurança e qualidade do paciente. Então, hoje a gente tem órgãos, Paula, que é por exemplo, o ISMP, que é o Instituto de Práticas Seguras de Medicamento. Ele publica boletins continuamente e ele acaba dando um suporte técnico para a gente com relação a isso, né? Esses institutos que são muito preocupados, o IHI, que são muito preocupados com a qualidade e a segurança do paciente. Então, legislação no Brasil e no mundo não tem, mas existe sim hoje muita documentação confiável, né? Muita pesquisa científica, muita evidência que mune a gente de informações para a gente tomar cuidado com isso. E no Brasil, qual seria o maior problema da polifarmácia relatado? Então, Paula, eu acredito que não seja nem no Brasil, tá? No Brasil é só mais um que faz parte aí dos dados mundiais, tá? No Brasil e em todo o mundo, os maiores problemas são as interações medicamentosas e os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais, na maioria das vezes, a gente já espera, né? Porque são efeitos do próprio fármaco. As reações adversas não, porque a gente depende de polimorfismo, a gente depende da etnia da população, então a gente tem aí danos que são bem peculiares. Mas o que mais acomete realmente, o que mais preocupa, porque realmente é uma coisa que traz resultados negativos da polifarmácia, são as interações medicamentosas e os efeitos colaterais e reações adversas. O que isso seria? Por exemplo, não sei se você vai me perguntar especificamente sobre esses efeitos, esses danos, mas os principais danos que a gente tem para a população idosa fratura, queda, confusão mental, desidratação, infecções na maioria das vezes do trato geniturinário, piora de doença cardiovascular. Então, a gente é bem comum no mundo todo esse tipo de dano. Tá? Porque os medicamentos são bem parecidos, né? Sim, sim. Cada um para o problema, né? Exatamente. Para uma doença especificamente. Isso. E existe alguma classe mais relatada, tem sido mais envolvida com todas essas associações negativas? Tá. A gente tem um problema que a gente tem várias classes, tá? Que são envolvidas nesse problema. Principalmente as classes que acabam envolvendo muito o metabolismo hepático, né? Mas tem uma classe de medicamento que preocupa, duas, eu vou dizer assim especificamente, que da minha prática clínica preocupa. A primeira são AINES, né? O anti-inflamatório não esteroidal, porque principalmente no nosso país o anti-inflamatório não esteroidal ele é de venda livre. Então, muitas das vezes, o próprio médico, ele nem sabe que o paciente está fazendo uso daquele medicamento. Porque foi um familiar que indicou, que administrou, então ele é de venda livre e ele traz alguns danos para o idoso, né? Principalmente sangramento gástrico. E a outra classe que preocupa muito também, vou falar mais duas, tá? Que é para chamar a atenção de vocês. São os antipsicóticos, tá? Os antipsicóticos, eles também trazem para o paciente idoso disfagia, tá? Confusão mental,
que é o que a gente se preocupa muito para o paciente idoso, né? O paciente disfágico é um paciente que preocupa muito, e idoso, então, mais ainda. E a outra classe de medicamento também para idoso é benzodiazepínico, né? A gente sabe que tem momentos que não tem jeito, que o benzodiazepínico é a única coisa que vai resolver o problema, mas se a gente puder minimizar o máximo que a gente conseguir o uso de benzodiazepínico em idosos, é importante. Então, essas 3 classes são classes que me chamam muita atenção, né? AINES por ser venda livre e antipsicótico e benzodiazepínico por serem muito prescritos e às vezes até necessários, mas a gente tem que tomar precauções aí de monitoramento rigoroso desses pacientes, um retorno mais frequente às consultas médicas, tá? Excelente. E professora Carol, o uso dessa polifarmácia pode aumentar a morbimortalidade nesses idosos? Pode sim. A gente já tem muitos dados que alguns efeitos colaterais ou reações adversas, elas causam mais hospitalizações, piora de doença cardiovascular e mortalidade. Então, esses dados são dados muito confiáveis de que a gente tem mais aumento de hospitalizações do que morte, mas a gente também já tem um aumento de mortalidade dos pacientes por conta desses efeitos colaterais, sim, dessa polifarmácia, né? De usar todos esses medicamentos juntos. E esse impacto negativo da polifarmácia é diferente entre homens e mulheres? Na verdade, o impacto negativo não, mas o uso da polifarmácia é maior, às vezes, nas mulheres. Muito também por conta de reposição hormonal, que são coisas que são mais específicas da mulher e que acabam agravando outros quadros também. Então, a polifarmácia acaba sendo mais característica, né, da mulher, apesar dos homens, por exemplo, ter mais risco de doença cardiovascular, às vezes alguns tipos de doença por conta do estilo de vida mesmo, a mulher ela acaba tendo um acometimento maior. Várias doenças crônicas, por exemplo, hipotiroidismo é mais comum em mulher. Então você sabe que é crônico, vai ficar o resto da vida. A reposição hormonal, né? Então, como é mais comum em mulheres, a gente acaba tendo a polifarmácia mais em mulher e os danos, obviamente, mais na mulher, tá? Não tem dados muito discrepantes, mas por conta desse uso, certamente a mulher acaba sofrendo mais. Excelente. Professora, para que a gente possa evitar a polifarmácia, dá algumas dicas pra gente, para os novos mediciners. Vamos lá. Acho que as dicas que eu posso dar para vocês, eu sempre comento, né, nas aulas, para quem é aluno aqui da Unigran-Rio, para quem não é, fica a dica também, quem for assistir. Eu acho que a primeira coisa que eu sempre falo com vocês é o trabalho multidisciplinar, né? O trabalho multidisciplinar, ele te ajuda a fugir um pouco do tratamento farmacológico, né? Então, se você tem uma equipe composta por uma boa nutricionista, um fisioterapeuta, você consegue fugir um pouco desse tratamento. Uma psicóloga é muito importante. A gente tem muitos quadros de depressão em idosos que eram muito ativos e acabam perdendo a sua capacidade de autonomia e acabam realmente entrando em depressão. Então, psicólogos, farmacêuticos, por favor, né? Vou vender meu peixe aqui, Paulinha. Farmacêuticos, que tenham farmacêuticos na equipe, porque esses processos, eles são muito específicos, né? Eles são muito detalhados sobre o medicamento. E, às vezes, a polifarmácia, ela é proveniente de várias especialidades. Então, a gente tem o cardiologista, o neurologista, o geriatra, que, às vezes, nem se conhecem, porque são diferentes. E o farmacêutico, ele pode fazer essa interface. Então, ter uma boa equipe multidisciplinar, eu acho que te dá um suporte para você fugir um pouco dessa polifarmácia, tá? Essa é a primeira dica que eu posso dar para vocês. Além disso, eu acho que a gente tem realmente que estudar muito, né? Vocês que estão se formando agora, que vão para o mercado, a gente nunca vai parar de estudar. A gente tem muitas atualizações, a gente tem novidades, medicamentos novos, e eles sempre vêm como a salvação da pátria, né? E nem sempre é assim que... A verdade não é essa, né? Então, vocês têm que ter muito senso crítico na hora de escolher a terapia e lembrar sempre dos 3 critérios que eu falo para vocês na aula, né? Eu sempre falo isso. Escolha terapêutica adequada com uma boa justificativa para aquele paciente. A individualização é extremamente importante. A gente tem que acabar com as receitas de bolo. Não tem receita de bolo em prescrição. Prescrição é individual, cada paciente é de um jeito, cada paciente
de uma forma. A outra coisa, Paula, são as interações medicamentosas, lembrar de checar essas interações, lembrar de perguntar para o paciente se outro especialista prescreveu outro medicamento que possa trazer, né, interferência no tratamento que você está prescrevendo. Os efeitos colaterais e as reações adversas, esses 3 pontos são muito importantes. E como quarta, que eu nem tinha lembrado, mas é a que eu mais falo também para vocês na aula, é a adesão. Hoje não tem como você fazer nenhum tratamento se o seu paciente não participar do tratamento, se ele não estiver de acordo, se você não explicar para ele o porquê que ele está fazendo aquele medicamento, que é importante, o que aquele medicamento traz de benefício e o que aquele medicamento pode trazer de dano. Isso é importante, porque o paciente, ele é o mais interessado em ficar bem, né? E além disso, o paciente, ele é ele que vai estar 24 horas com o tratamento dele. Então, se ele for lúcido, orientado, ele precisa participar. E se ele não for lúcido e orientado, você tem que ter alguém que cuide, né? Um cuidador, que seja profissional de saúde ou familiar, que possa estar seu parceiro. Então, é muito importante que a gente trate o paciente com muito respeito, que ele saiba o que ele está fazendo, que ele esteja de acordo com o que ele está fazendo, tá? Porque senão a adesão estraga toda a prescrição. Então, a polifarmácia, ela pode ser melhorada se a gente tiver lucidez, conhecimento técnico e humanização e empatia, sabendo que tomar 7 comprimidos por dia não é legal. Tomar 5 furadas por dia não é legal. Então, se a gente tiver esse bom senso, eu acho que a gente consegue minimizar bastante os danos da polifarmácia. Com certeza, conhecimento é poder, né, professora? É a única coisa que não tiram da gente, né? E interagir com outros profissionais também é importante para a qualidade de vida Perfeito. dos nossos pacientes. Sendo eles idosos, é importante para a saúde, pra verdade. caramba. E, queridos mediciners, chegamos ao final da nossa entrevista com a professora Carol Freitas, a nossa Carol de Bases Farmacológicas. Siga a Liage no Instagram em @Liage Geriatria Unigran Rio. E fique atento a todos os nossos cursos e eventos lá no Insta. Até logo! Tchau, gente.